capítulo 1. Então, capítulo 1, versículo 1. O desejo de advaitismo é produzido nas mentes dos homens sábios pela graça de Deus. Graça essa que é um antídoto para todos os medos. Isso. Então vamos começar a estudar. A primeira informação é que o desejo disso aí que a Fia falou, porque eu não sei repetir esse nome, é dado por Deus. Esse nome aí é a escola que pega essa prática dos ensinamentos do Cristo. Eu diria que em matéria de evolução espiritual é a escola que coloca em prática todos os ensinamentos dos mestres. Ela não abandona partes dos ensinamentos, mas trata os ensinamentos como um todo. Então, a primeira informação é que o desejo de alcançar essa prática é dada por Deus. Vamos entender isso. Nós falou que o desejo é dado pelo ego e que é preciso vencer o desejo para entrar na realidade, para alcançar a evolução espiritual. Agora, o mestre vem ensinar que para se alcançar essa evolução é preciso ter um desejo. E um desejo que é dado por Deus. Isso é realidade. Deus lhe dá, vamos dizer assim, a vontade de buscar mais e mais e mais informações para a sua elevação espiritual. Se Deus lhe dá esse desejo, você estaria parado numa informação que tivesse recebido, achando que já tinha chegado à verdade. Eu vou dar um exemplo. Alguém nesse país, quase todos, começam pela religião católica. Alguém começa pela religião católica. E de repente, quando conhece um pouco, começa a ter o desejo de conhecer mais. E aí acaba falando no espiritismo, numa umbanda ou em alguma outra falante cristã. Esse desejo é dado por Deus para que você evolua, ou seja, para que quando você atinja um patamar de conhecimento, você não fique parado achando que chegou à verdade. Mas a partir daí, nós precisamos entender uma coisa. A realização da elevação espiritual não deve ser feita para satisfazer a mim, mas para satisfazer a Deus. Essa é a diferença entre o desejo oriundo do ego e o desejo oriundo de Deus. Eu devo buscar a elevação espiritual como um desejo de Deus. Então eu preciso alcançar a elevação espiritual para Deus e não para mim. Não para eu conseguir, não para eu me realizar, não para eu conseguir alcançar a elevação, mas simplesmente como um ato de oferenda a Deus. É muito diferente
você buscar uma coisa baseado no individualismo. Eu quero, eu acho, eu sei, eu consegui. Do que você realizar uma coisa para Deus, ou seja, que seja boa para todos. Qual a diferença de uma elevação espiritual individualista e de uma elevação espiritual para Deus, universalista? Na elevação espiritual individualista eu chego à conclusão de que eu consegui, eu ganhei, eu me elevei. E na elevação espiritualista ou universalista, eu me elevo para servir ao próximo e não para me servir da elevação. Mas o que seria se elevar para servir ao próximo? Vamos explicar isso. Como eu já disse lá atrás, o universo está equilibrado. Não há desequilíbrio no universo. Então veja, os espíritos evoluem dentro de diversos mundos e diversos graus de evolução. E esses graus de evoluções estão equilibrados. Ou seja, a quantidade de espírito no mundo de regeneração e a quantidade de espíritos no mundo de provas e expiação dá um resultado nulo. Não estou falando em quantidade, estou falando em produção de matéria sentimental, de sentimentos. Eles produzem sentimentos mais universais, o mundo de provas e expiação mais materiais ou individuais, e o número dessa produção dá sempre zero. Isso é só um exemplo, para nós entender essa questão de evoluir para servir ao próximo. Então deixa eu explicar uma coisa. Se essa produção dá zero, se você passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é preciso que alguém saia do mundo da intuição, do mundo, como eu posso dizer, intuitivo, para entrar no mundo de provas e expiações. Algum outro espírito irá mudar de frequência. Aí está buscar a elevação para servir ao próximo. Buscar a elevação para que você abra vaga para que um outro espírito possa atingir o grau que você está hoje. E não você buscar a elevação para que você evolua. Essa é a diferença. E por isso, quando nós estudamos o desejo é dado por Deus, a prática quer nos dizer isso, que nós devemos buscar essa elevação como um serviço ao próximo, porque ao fazer isso, eu estarei buscando a elevação para Deus e não para mim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, esse desejo nasce na mente do sábio. O que é sábio? Nós já conversamos sobre isso. O sábio não é quem tem cultura, mas quem coloca a cultura na prática. O sábio não é um amalho carregado de informações, uma estante carregada de informações.
O sábio é aquele que pode até ter poucas informações, mas que consegue transformar uma informação fria numa ação. E a partir daí, nós podemos entender que este desejo, o desejo da elevação espiritual, será dada por Deus, não a qualquer um, mas a que estude, que queira aprender, mas só aqueles que, além de querer aprender, buscam colocar na prática aquilo que aprendem. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que está nessa fase, este desejo, como diz lá, acaba com medo. Se eu estou fazendo alguma coisa para Deus, e se Ele é o Senhor onipotente, onipotente e onisciente do universo, será que Ele vai deixar eu falhar? Será que Ele vai deixar eu cair, perder? Jamais. E quando a minha mente estiver fixa no desejo de me elevar para servir ao próximo, colocando em prática os ensinamentos, Deus estará sempre me sustentando. Então por que o medo de colocar na prática aquilo que se aprende na teoria? Porque vocês têm muito medo do que eu digo. Como eu vou viver assim? E aí eu preciso ganhar dinheiro, porque se eu não ganhar dinheiro eu morro de fome. E isso tudo é medo, não é real, não é realidade. Na hora que você se entregar a Deus, na hora que você buscar a prática, na hora que você buscar a elevação, a partir do desejo de Deus e não do seu, Ele lhe amparará perfeitamente. Ele lhe carregará no colo, porque você está produzindo frutos que precisam ser produzidos. Então, juntando as três coisas, aí está o ensinamento, que o que nós vamos ler agora pode se valer para você como cultura, mas pode valer para você como sabedoria, bastando você não ter medo de colocar na prática. E se você buscar essa prática, o desejo de cada vez praticar mais será lhe dado por Deus. Mas quando praticar, não diga, eu consegui, mas diga, louvado seja Deus, e continue na frente, andando para a frente, para dar a vez para quem vem por trás.